Abra sua Bíblia, se você puder. Abra no livro de João, no capítulo 2 e no versículo 1 nesta noite, em nome de Jesus. João, Evangelho de São João. Mateus, deixa eu botar a mãozinha aqui, você vê melhor. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem facinho para você encontrar e nós meditarmos juntos na santa e gloriosa palavra de Deus. Fecha a janelinha, por favor, que tá um barulhinho. Obrigado. Queridos, João capítulo 2, versículo 1, né? Eu vou até aumentar aqui a tela um pouquinho para a gente ver melhor. Amém? Glória a Deus. Vou esperar você encontrar rapidinho aí para a gente ler juntos. Deixa eu abrir o meu retorno aqui para ver se está chegando. Você encontrar rapidinho aí. Pronto, para poder ver se está chegando bem para você aí também. Amém. Olha só, queridos. Livro de João, Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1. E diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas. Bodas, você sabe que é casamento, né? Bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Versículo 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, ou aos ajudadores, né? Fazei tudo quanto ele vos disser. Eu quero que você repita essa frase, por favor. A frase é essa aqui, ó. Fazei tudo quanto ele vos disser. De novo, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. É uma medida da época, né? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, ou algumas traduções dizem água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Algumas traduções dizem o noivo. É a mesma coisa porque depende um pouco da interpretação da tradução. Versículo 10. E disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom, ou o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais, ou iniciou assim os seus sinais, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche os olhos por um breve momento. Pai, aqui está a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, meu Senhor, para o nosso caminho. Espírito Santo da verdade, fala, Pai, ao nosso coração nesta noite, ainda mais, como eu creio que o Senhor já está falando. Fala conosco por meio da tua santa e gloriosa palavra, Pai. Eu me esvazio de mim mesmo, para que o teu Santo Espírito possa me usar, me encher nesta noite e falar aos corações dos teus servos. Fala conosco. Eis aqui os teus filhos, como terras férteis, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Amados, como nós lemos aqui agora há pouco, e é bom chamar a sua atenção para algo bem interessante, este foi o momento em que se iniciou o ministério de milagres do Senhor Jesus. Veja que ele já estava ensinando, na verdade, desde muito jovem,
O Senhor Jesus já ensinava e aprendia na sinagoga, já ensinava, já estava ali sempre ensinando, compartilhando, né? Não é à toa que lá atrás, quando Jesus era pequeno ainda, bem criança, ele foi até esquecido na cidade ali, né? Depois de um dia foi que deram falta de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Vamos voltar para ver onde que ele está. E Jesus, o menino, ainda estava ali na sinagoga, né? E quando questionado, por que você sumiu? Vamos contextualizar para os dias de hoje. Por que você sumiu, desapareceu? O que aconteceu com você? E ali o Senhor Jesus fala, mas onde mais eu estaria, né, se não fosse na casa do meu pai, né? Onde mais eu estaria? Me importa estar aqui na casa do meu pai. Então, não era a casa de José. Esse Jesus que está falando ali já é alguém que tem a consciência de quem ele é. Eu já vi até alguns teólogos dizendo, Jesus, quando criança, não sabia quem ele era. Como não sabia, irmãos? A concepção de Jesus já foi um milagre, não é? Já foi algo sobrenatural. Jesus entrou neste mundo pela mesma porta que eu e você entramos, mas a concepção dele foi completamente diferente, porque nele não poderia haver pecado. E se ele fosse concebido igualmente eu e você fomos, então ele traria no seu sangue o pecado original, o pecado de Adão. Jesus não poderia trazer o pecado de Adão, porque senão não teria valor nenhum o seu sacrifício, né? Então, o único puro, santo, sem pecados, tinha que vir realmente de uma forma sobrenatural a este mundo, e veio quando Maria foi escolhida pelo Senhor, foi agraciada pelo Senhor, o Espírito veio sobre ela e milagrosamente a semente do Senhor foi colocada em seu ventre, e ali, sem o contato do homem, ela gerou milagrosamente ao Senhor Jesus, que veio puro, santo, irrepreensível, sem pecados, e ele é o Cordeiro Santo que veio para morrer em nosso lugar. Diga glória a Deus. Pois é. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, desde muito jovem, tinha consciência de quem ele era. Mas a palavra nos ensina que o ministério de Jesus começou aos 30 anos. Ministério, serviço de Jesus começou ali a partir dos 30 anos. Com 33 ele é morto, mas ele ressuscita e ele está vivo, assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Se você crê, diga glória a Deus. Eu também creio, glória a Deus. Então veja, Jesus ele começa os seus sinais, o seu ministério já a partir dos 30 anos. E tem aqui uma curiosidade para você. Na sociedade judaica, né, um homem, para a palavra dele ter efeito, para ser valorizada a palavra de um homem, essa palavra só era levada a sério quando este homem tinha acima de 30 anos. Portanto, se Jesus começasse a pregar antes dos 30 anos, as pessoas talvez não dessem crédito, não pela questão espiritual, mas por ele ser uma pessoa muito jovem, uma questão cultural da época, né? Então o Senhor Deus, naturalmente, como ele conhece todas as coisas, ele já fez tudo de uma forma de que não houvesse impedimentos para que as pessoas parassem para ouvir o Senhor. Então ele começa a fazer a obra, e o primeiro milagre, aquele que inaugura os milagres de Jesus, foram tantos, e a palavra diz que se tudo que ele fez fosse escrito em livros, nem o mundo inteiro poderia caber os livros que seriam escritos. E é verdade, porque até agora o Senhor está fazendo a obra, até hoje milagres estão acontecendo. Eu sou fruto de um milagre, você também é. Então, se fosse escrever tudo isso, nem o mundo todo ia caber, não é verdade? Então veja, o primeiro milagre do Senhor Jesus aconteceu neste momento lá em Caná da Galileia, como nós lemos aqui em João. Queridos, que engraçado, né? O milagre, o primeiro milagre que inaugura, o que tira o lacinho para começar os milagres de Jesus, acontece justamente num casamento. Você acha que isso é por acaso? Você acha que Deus faz alguma coisa por acaso? Você acha que existe alguma coisa que Deus faz porque acho que é melhor fazer assim, vamos fazer assim? Não. O nosso Deus é um Deus de propósito. E eu quero já dizer para você, o nosso Deus, ele não faz nada de forma aleatória. Tudo tem um porquê. Deus tem um propósito em todas as coisas. Na vida de cada pessoa que está neste mundo, o Senhor tem um propósito.
Existe um propósito de Deus. As pessoas precisam aceitar o propósito de Deus para suas vidas para que ele possa se cumprir, porque o nosso Deus não vai invadir o coração de ninguém, nem obrigar ninguém a nada, apesar de poder, porque ele é Deus, ele pode, mas ele não faz porque é contra ele próprio. Ele deixa a liberdade de escolha para que você sirva-o, porque você o ama, porque você entende que precisa dele, que depende dele, e não porque você é um robô que deve servi-lo porque sim. Não, tem um propósito e você aceita ou não este propósito. É o que nós chamamos de livre-arbítrio, liberdade de escolha. Observe, o Senhor Deus não faz nada por acaso. E não foi à toa que o Senhor Jesus começou a fazer um milagre, aliás, inaugurou os seus milagres exatamente num casamento. Família. Eu quero que você entenda que família é um propósito de Deus. É por isso que o adversário, eu já falei outras semanas aqui, é por isso que ele trabalha com tanta ênfase contra as famílias, para destruir os relacionamentos, para minar os relacionamentos, porque a concepção da família, a ideia da família, nasceu no coração de Deus. É por isso que o adversário tem tanto ódio e deseja tanto destruir as famílias. O primeiro milagre do Senhor Jesus acontece num casamento, uma família que começava a se formar. Amados, algo tremendo acontece aqui. No versículo 2, a palavra fala que Jesus também foi convidado para essa festa. Veja que Maria, olha aqui o verso 1, ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, a Maria, já estava lá. Nós não podemos imaginar, não podemos afirmar, mas podemos até imaginar que ela estava ali, quem sabe, até por outros textos bíblicos demonstrarem, né, que Maria é uma pessoa muito envolvida, que gostava de servir. Nós podemos até imaginar, eu não estou afirmando, mas nós podemos imaginar, quem sabe, que até estava ali para ajudar aquele casamento, né? Eu digo para você, quem é a mulher que quando alguém vai se casar não quer também ajudar, que se conhece, é uma amiga, é um parente, não quer estar ali para ajudar numa coisa ou outra, não é verdade? A palavra fala que Maria já estava lá. E Jesus, que já tinha ali os seus discípulos escolhidos também foi convidado. Então Jesus, observe, ele não foi a pessoa mais importante daquela, entenda bem, o primeiro convidado daquela festa. Ele também, ou seja, outros foram convidados, assim como a Maria, e logo depois ele também foi convidado. Aleluia! E ele vai para este momento. Porque quando você convida o Senhor para algo relacionado à sua vida, algo relacionado à sua família, pode ter certeza, o Senhor não vai negar o convite que você vai fazer. O Senhor, quando você chama, Senhor, entra na minha casa, opera na minha família, alcança os meus entes queridos, salva o meu marido, liberta o meu filho, transforma a minha filha. Quando você pede, quando você clama, amados, Deus ama. Deus ama quando você pede algo para ele, porque ele é pai, ele não é padrasto. E olha que tem padrastos que são bons também pais, né? São bons também. Tem bons padrastos também. Mas, falando de uma forma popular, o nosso Deus, ele é pai. Ele ama quando o seu filho vem até ele para pedir alguma coisa, para buscar uma ajuda, para clamar a ele. Pode ter certeza, quando você convida o Senhor para algo relacionado à sua vida, à sua família, ele nunca vai negar estar presente. Diga glória a Deus. Jesus é convidado, os seus discípulos também. Queridos, essa festa era uma festa muito grande, eu vou te provar isso. Eu vou provar para você na palavra aqui, que essa festa desse casamento aqui não era qualquer festinha, não. Era festa para muitos convidados. A teologia estima, a teologia consegue até estimar que entre 4.800 pessoas convidadas para essa festa. Eu vou te mostrar o porquê que a teologia entende dessa forma. Mas se foi tão grande assim ou não tão grande assim, o importante é saber que Jesus foi convidado, e os discípulos também, ele mais 12. A coisa era grande, né?
ele foi convidado. E ele foi. Olha que maravilha. Acontece que nessa festa que Jesus foi convidado, um problema acontece. E você pode dizer assim, pastor, poxa, mas por que Jesus estava ali naquela festa de casamento e acontece um problema e logo vieram até Jesus para pedir uma solução? E olha quem que vem até Jesus para pedir uma solução. Primeiro entenda que o problema que aconteceu foi um problema muito sério, que para nossa sociedade não parece algo tão sério. Imagine que você vai na festa de um casamento e de repente falta refrigerante. Aí sempre vai ter alguém que fala assim, eu vou comprar, eu dou um jeito, eu vou ali e pego ali uns engradados ali, eu trago ali uns litros de refrigerante para poder suprir. Eu já vi isso acontecer muito nas igrejas que a gente fez casamento aí. Quantas vezes aconteceu isso? Então, ainda que fosse algo fácil de se resolver, querendo ou não, é um tipo de constrangimento para quem está dando essa festa. É ou não é? Faltou o salgado, faltou o suco, faltou ali o gelo, faltou alguma coisa. Não é para faltar nada. Se falta, gera um tipo de constrangimento. Mas tem isso eu estou falando para a nossa sociedade. Mas para a sociedade da época de Jesus, era muito sério isso aqui, meus irmãos. Porque era uma festa grande. Aquela festa para acontecer, ela demorava 1 ano para ser preparada. Sabe por quê? Porque quando a mulher era tomada como noiva de um homem, o homem ia até a família, pedia ali oficialmente a mão daquela mulher em casamento. Essa mulher, a partir daí, lembre-se, é uma outra cultura, ela tinha que andar com um véu cobrindo o seu rosto, por onde ela fosse, dali daquele dia para frente, até 1 ano, porque o noivo tinha exatos 1 ano para ir e preparar a festa, preparar tudo. Outra coisa, o noivo tinha que ir preparar a casa, ou a casa ou o cômodo, onde eles iriam ter a sua noite de núpcias. Se ele já tivesse casa, ele tinha que obrigatoriamente construir um cômodo específico para a noite de núpcias. Se ele não tivesse cômodo, ele teria que construir não tivesse casa, não tivesse cômodo, fazia o cômodo. Se não tivesse nada, ele tinha que construir uma casa e construir também um cômodo para a noite de núpcias. Era a cultura da época. Por isso, ele sempre tinha 1 ano para frente para organizar tudo isso. Nesse período, a noiva andava pelas ruas coberta com um lenço, para mostrar. Quem olhasse para ela, opa, ali eu já não posso tentar desposar. Se outro homem olhasse aquela moça ali, eu vou tentar tomá-la como esposa. Opa, ali não pode, está com o rosto coberto. Já tem alguém já prometida para alguém, né? E ali havia o respeito. Então observe, o noivo tinha que ir e ficar este ano se preparando. Então esse noivo que acabou o vinho, ele não foi pego de surpresa. Ele teve 1 ano para preparar aquela festa. Mas há indícios de que foi mais gente do que estava previsto. Mas ainda assim, ele tinha que ter planejado e organizado nesse nível. O que acontece? Aqui tem até uma alusão ao nosso Senhor Jesus. Por que ele vai voltar? Sabe por quê? Porque ele vai buscar a sua noiva. E quem é a noiva de Jesus? Somos nós. Ele veio, se sacrificou em nosso lugar, nos resgatou e nos prometeu o quê? Que ele iria nos preparar o quê? Lugar. Você entendeu o mistério agora? Assim como o esposo, aliás, o noivo, deixa a sua noiva para preparar lugar, para preparar o cômodo de núpcias, onde haverá sua intimidade. Aqui é um paralelo com a vida conjugal. Assim como ele tem 1 ano para se preparar e depois voltar para buscar sua noiva para as bodas e depois ter a sua vida com a sua agora esposa, assim o Senhor Jesus usa esse exemplo em relação à sua igreja. Ele veio, entregou-se em nosso lugar para nos comprar, porque a noiva
humanamente falando, ela também era comprada. Estamos falando de uma outra sociedade, não esqueça. Havia, e não faz muito tempo, no Brasil também tinha os dotes. Não era verdade? A mesma coisa naquela época. O noivo tinha lá o dote para poder comprar, entre aspas, muitas aspas, a sua noiva. Para provar que ele iria poder dar uma vida boa para ela. Ele, provava com as suas condições financeiras. O Senhor Jesus veio e com o seu sangue ele nos comprou, aleluia! E ele foi para quê? Para preparar lugar, para depois vir e buscar quem? A sua noiva. Para depois esta noiva ir para as bodas do Cordeiro. E ali, em alusão ao casamento humano, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós, a sua noiva, estaremos novamente com o nosso noivo celestial. Diga glória a Deus, aleluia! Você entende isso agora? Você entende que este momento em que o milagre acontece aqui no casamento não é uma coisa por acaso? É uma referência ao que está acontecendo neste momento, quando o Senhor Jesus está lá nos preparando lugar para quando Ele retornar, nos levar para estar com Ele nas bodas do Cordeiro? Você crê nisso? Diga, eu creio, Senhor. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você já teve essa percepção nesse texto bíblico, mas o Espírito Santo nos traz o entendimento. Diga glória a Deus. Então, observe. Jesus está ali naquele momento de casamento e falta o vinho. E como eu disse, o vinho não é comparado ao refrigerante que falta aqui. O noivo teve 1 ano para se preparar. Era um momento constrangedor. E Maria, quando percebe que o vinho, entenda bem, naquela época o vinho num casamento era indispensável. Era indispensável. Porque a palavra fala que o vinho alegrava o coração dos homens. Lembre-se que estamos em outro momento da história. E observe, o vinho era para todos tomarem, se alegrarem. O vinho acaba. O mais importante da festa, porque o vinho na Bíblia simboliza amor, simboliza alegria. Ele simboliza, é um símbolo de alegria, de amor, de comunhão. Por isso, no casamento tinha que ter o vinho, para que houvesse celebração. Acontece que este vinho acaba. E Maria, ao perceber aquilo, o que ele faz? O que ela faz? Ela vai até o Senhor Jesus e fala o que para ele? A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Aí eu te pergunto, o que Jesus tem a ver com isso? A festa não era dele. Ou era? Não era, ele foi convidado. Você vai convidado num casamento, você vai lá para celebrar com o noivo, com a noiva ali, de repente acaba lá o refrigerante, alguém vem até você do nada e fala assim, acabou o refrigerante. Aí você vai dizer, e Kiko, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou convidado, eu não participei da organização, eu não sou padrinho, eu não sou ninguém, eu sou apenas um convidado, o que eu tenho a ver com isso? Não é assim? Por que Maria foi até Jesus? Primeiro, porque ela foi a alguém que ela sabia que poderia ter uma solução. E ela foi porque ela tinha conhecimento que Jesus poderia fazer alguma coisa. Por que você tem que ir ao Senhor Jesus para apresentar os seus problemas e as suas dificuldades? Porque você sabe que nele há solução para o seu problema. Mas para que você possa realmente saber que nele há solução para o seu problema, você precisa primeiro conhecê-lo. Como é que eu vou saber que Jesus pode transformar tal situação se eu não o conheço? Por isso eu preciso, em primeiro lugar, conhecer Jesus. Alguém conhece melhor a mãe, melhor o filho do que a mãe? Não. Mas no caso de Maria, lembre-se que é um caso diferente. Apesar de Maria ter trazido Jesus ao mundo, ela tinha a ciência que o filho não era dela. Ela tinha a certeza e a consciência
de que ela foi um instrumento de Deus. Quando Gabriel aparece e diz, olha, agraciada, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita, abençoada, não adorada, como alguns fazem. Bendita, agraciada, abençoada, não exaltada entre as mulheres. Hoje não falou isso. Ele não falou adorada entre as mulheres, ele falou bendita, falar bem. Bendito quer dizer bem falado, falar bem de alguém, isso é ser bendito. Quando você é bendito, quer dizer que as pessoas vão falar bem de você. Então, bendita. Ele faz ali, ele dá o recado para Maria e ela diz, se cumpre em mim segundo a vontade do Senhor. Aí faz o cântico dela maravilhoso, aceitando a missão dela. Então ela tinha consciência de que ela foi um instrumento. O filho não pertencia a ela. Mas naquele momento, por conhecer a essência de Jesus, por conhecer aquele homem que estava ali em sua frente, ela vai até ele e recorre e diz, olha, acabou o vinho. E Jesus, naquele momento, não age como filho, ele age como Deus. E diz, mulher, observe, ele não chama de mãe, ele chama mulher, ele chama a atenção dela. Mulher, que tenho eu contigo? Em outras palavras, por que está me pedindo isso? Por que está falando isso comigo? Aí ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Queridos, eu vou abrir um parêntese aqui. Por 7 vezes, no Novo Testamento, Jesus fala a minha hora. Essa minha hora, quando ele fala minha hora, ele está se referindo à sua morte na cruz do Calvário. Quando Jesus fala para Maria, Maria vem até ele, querendo que ele fizesse alguma coisa, ele mostrasse, ela sabia quem ele era. Ela conhecia que ele vinha de Deus. Então, sabendo quem ele era, ela recorre a ele, porque só o Senhor pode fazer alguma coisa. Numa festa dessa, acabou o vinho, vai ser uma vergonha para os noivos, vai ser uma vergonha na sociedade, vai ser terrível. Acabou o vinho. Ela sabia que só ele poderia tirar aquela vergonha naquela situação. Só que não era chegado o momento ainda. E se Jesus mostrasse algo a mais ali, ele poderia estar apressando o processo. Não era a hora ainda. Não era chegado o momento ainda. A hora dele morrer na cruz não era chegada ainda. Para que alguém pudesse vir a ele e ele fazer algo de forma quase que imediata. Hoje, com o sacrifício de Jesus, pela morte dele, a sua ressurreição, ele está pronto. Ele mesmo disse, qual é o filho que pedindo algo ao pai, o pai pedindo pão ao pai, o pai vai dar pedra. Ele disse, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então hoje, com o sacrifício de Jesus, sua morte, sua ressurreição, ele está pronto para ouvir as suas lamentações, para receber as suas queixas, e aquilo que você precisa, ele está pronto para realizar. Aleluia! Ele, o Senhor, está pronto para intervir em qualquer situação. Queridos, a palavra fala que ele vai, aqui ela foi até ele, ele chama a atenção dela, a mulher, não é chegada a minha hora ainda. Não é o momento ainda. Só que aí, algo maravilhoso acontece. Porque Maria, como era uma serva de Deus, como era uma mulher de Deus, o que ela faz? Ainda com fé de que ele poderia fazer alguma coisa, ela diz para os serventes, olha, faça tudo que ele disser para vocês. Eu não posso pedir que ele faça nada. Aí alguns dizem, aí tem uma religião que fala, né? Peça à mãe que o filho atende. Ó, errado. Peça à mãe que o filho atende. A palavra está dizendo, a própria mãe está dizendo, opa, ei, faça tudo que ele vos disser. Eu tentei aqui fazer do meu jeito, não deu certo. Faça o que ele mandar. Traduzindo,
está entregue nas mãos do Senhor. E é isso que você tem que fazer, entregar nas mãos do Senhor. Você que conhece a Deus, sabe quem é Jesus, sabe que Ele é poderoso, que não há impossíveis para Deus, que Ele é o Senhor absoluto, Ele ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado e faz assentar com os príncipes. Ele que chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Ele que é o Deus que faz tudo em todos. Se eu sei quem Ele é, eu posso entregar nas mãos dele as minhas queixas. Eu posso dizer, olha, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Ah, meu irmão, mas aí você precisa ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente entrega nas mãos do Senhor e toma de volta. Nós entregamos e ficamos tão aflitos que tomamos de volta. Se você entregou alguma coisa nas mãos de Deus, não tome de volta. Não pede de volta. Não pega de volta. Quando você fica ansioso, murmurando, angustiado, será que Deus fez? Será que Deus está ouvindo? Será que a minha oração está funcionando? Parece que está piorando. E agora? E agora? E agora? Eu vou parar de orar. É tudo que o diabo quer, que você pare de orar. Faça tudo que Ele, o Senhor, te disser. Ele diz persevere. Ele diz creia. Ele diz não duvide. Não seja como um homem que vê o seu reflexo no espelho e logo se esquece. Não seja homem duvidoso. Homem de ânimo dobre. Ora crê, ora duvida, ora crê. Para com isso. Eu estou entregando nas mãos do Senhor minha família. Entrega e ouça o que Ele tem para dizer. Aleluia! Quando Maria diz isso para os serventes, olha, faça o que Ele disser. O que acontece? Estavam ali postas 6 talhas de pedra. Irmãos, imagina. Talhas de pedras imensas para as purificações dos judeus. Era algo que era feito na época também ali para a limpeza. Os judeus, quando chegavam na casa de alguém, eles se lavavam as mãos, os pés. Geralmente o anfitrião recebia eles assim, era costume. Essas vasilhas estavam vazias, sinal que a festa já tinha começado há um tempo. Nessa época, a festa podia durar 7 dias. A festa poderia durar até 7 dias de casamento. Era a celebração de verdade. Observe, as talhas estavam ali para a purificação. E cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Aí agora eu vou chamar a sua atenção. Lembra que eu falei que tinha grande chance dessa ser uma festa para muita gente? Sabe por quê? Porque cada almude desse aí cabia, aí fala 2 ou 3 almudes. A medida aí era mais ou menos de 100 litros. 100 litros. Cada um. Eram 6. Olha a minha mão aqui, ó. Eram 6. 6. Vamos imaginar aí uma perda de um lado e de outro. Quase 600 litros. É pouca coisa? Não é. 600 litros de água cabiam naquelas talhas ali. 600 litros. É fácil carregar? Não é. Até ela já era pesada por ser de pedra. 600 litros é muita coisa. É muita coisa. Jesus manda trazer, ele manda, encha de água essas talhas. E os serventes obedecem. A mãe, que certamente estava meio que organizando também ali, ajudando, já tinha mandado obedecer a ele. Opa, mandou encher, vamos encher. Obedeceram, encheram as talhas de água. Todas elas. Encheram aonde? Até embaixo, até o meio? Olha aí. Encheram até em cima. Algumas traduções dizem até a borda. Aí Jesus disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. Queridos, ele ordena que enche de água. Até então é água. Aí ele fala, olha, pega uma parte aí e leva lá para o mestre-sala. Sabe quem é o mestre-sala? Era a pessoa que hoje em dia seria, vamos dizer, ele seria o cerimonialista de um casamento. Ele seria aquele que coordena tudo para funcionar perfeitamente. Era quem estava cuidando dos comes e bebes. Era o mestre-sala, o responsável pelo casamento ali.
Aí, ele tinha responsabilidade pelo vinho. E esse mestre-sala talvez nem soubesse que o vinho já tinha acabado, estava lá todo aéreo. E aí ele diz, o Senhor diz, pega uma porção, leva para ele. Querido, sabe o que eu aprendo com isso? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele respeitou uma autoridade da época. Porque o mestre-sala era que estava à frente. E Jesus, ele respeita aquela autoridade e manda levar uma porção daquela água que agora tornara-se vinho para que o mestre-sala provasse. E o mestre-sala provou a água que agora já era o quê? Vinho. Não sabia de onde vinha aquela água ali, aquele vinho. Só os serventes sabiam que aquilo foi água. Eu fico imaginando a cara desses homens que encheram 600 litros de água nas talhas, levaram um pouquinho ali, chega lá, é vinho. Como assim? E quando o mestre-sala prova, o que acontece? Ele chama o noivo e fala assim, ué, olha só, todo mundo dá primeiro vinho bom para quem está na festa, e quando todo mundo já bebeu o vinho bom, que está com a consciência do lugar, a cabeça do lugar ainda, bebeu o vinho bom, o que acontece? Aí serve-se o inferior. Depois que todo mundo provou do bom vinho, todo mundo já bebeu mesmo, aí vai lá e serve lá o vinho, o pior que tiver lá, né? Só para acabar a festa mesmo. Mas o mestre-sala fala assim, mas você fez o oposto. Você fez diferente. Você deixou o vinho melhor por último. Por que você fez isso? Por que você serviu o vinho ruim primeiro, ou não tão bom primeiro, e agora, por último, é que está servindo o vinho melhor? Porque aquele vinho foi feito pelas mãos de Deus, meus irmãos. Foi feito pelas mãos de Deus, meus amados. E ali o Senhor começa os sinais. Ali o Senhor começa os sinais. Glória a Deus por isso. Queridos, Jesus respeita a autoridade do mestre-sala. Isso tem a ver com humildade. Mesmo sendo filho de Deus, humildade. Nós precisamos ser mais humildes, irmãos. Você precisa ser mais humilde em relação à sua família, em relação ao seu marido, à sua esposa, seus filhos, seus entes queridos, de modo geral. Você precisa ser humilde. Humildade. Haja com amor. Eu lembro de um testemunho de uma mulher que não conseguia ver o marido liberto. Ela orava, clamava, intercedia. Só que ela cometia um erro muito grave. E esse erro é que ela continuava tratando o marido de forma áspera. Ela orava, mas agia com aspereza com ele. Quando ele falava alguma coisa, ela era grossa com ele. Ele não conseguia ver nela mudança. Ela dizia ser de Cristo, mas os frutos não eram correspondentes. Até que um dia ela ouviu a palavra do Senhor que dizia: é preciso ser mais humilde. Trate com amor, respeite, haja com amor. Ela pegou aquela palavra e preparou um almoço maravilhoso com tudo que o marido mais gostava. E tratou com todo respeito, com amor, falando com um tom diferente agora, não mais gritando, não mais bravejando, mas com um tom diferente. Ela foi fazendo aquilo por um certo tempo e ele começou a ver uma diferença. Ele começou a perceber que alguma coisa não estava normal. Até que chegou um dia que ela convidava tanto para ir na igreja, ela parou de convidar, ela começou apenas a mostrar a diferença do dia a dia. Até que chegou um dia que ele mesmo disse: eu quero ir na sua igreja com você fazer uma visita. Você quer ir para onde? Para ir para onde? Na sua igreja. Eu quero ir com você na sua igreja. Mas você quer ir na igreja comigo hoje? Quero. Posso ir com você? Pode, claro. E ele foi até a igreja e ali confessou a Cristo. Meus amados, amor. Ela brigava, falava alto, obrigava. Vamos para a igreja, você não quer saber de Jesus, não quer saber de Jesus, não quer saber de Jesus. Ele continuava sem querer saber de Jesus. Quando ela começou a demonstrar os frutos, ele começou a entender diferente. Ele começou a ver a humildade, o amor,
o zelo, o trato, como ela se comportava com ele agora. Ela mudou radicalmente. E através do amor, ele se voltou para o Senhor. Jesus, sendo filho de Deus, ele agiu com amor para com aquele homem. Com humildade para com aquele homem, melhor dizendo. Porque ele respeitou a autoridade dele. E o que aconteceu? Naquele momento o milagre aconteceu. As águas foram transformadas em vinho. A humilhação que poderia vir a existir, ele anulou. Assim o Senhor também anulará toda a humilhação que estava decretada pelo adversário sobre a sua família, em nome de Jesus. Assim o Senhor vai anular todo o projeto de humilhação sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? O Senhor fará. Em nome de Jesus. Meus amados, ali o milagre acontece. O milagre ocorre. E o que acontece depois? Manifestou-se a glória e os discípulos creram nele. Assim também o Senhor fará, irmãos. Se você recorrer ao Senhor, sabendo quem Ele é, a palavra diz, aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A sua oração não é em vão, a sua busca não é em vão, o seu clamor não é em vão. Deus está ouvindo, mas será que você está ouvindo a Ele? Você o conhece a ponto de saber que Ele é Deus? Que mesmo que não haja aparentemente nada diferente, Ele está trabalhando em seu favor? Você o conhece? Se você o conhece, você agora vai ouvi-lo. Maria disse, faça o que Ele disser. É hora de você fazer o que Jesus está falando com você. É hora de você pedir perdão para quem Ele já falou para você pedir, já te mostrou que é o caminho para a sua libertação e você não está querendo fazer. E você continua endurecendo o coração. E você não está fazendo tudo quanto Ele está dizendo para você fazer. E você está orando e orando, dando murro em ponta de faca. Porque Ele já disse o que é que você tem que fazer. E você continua sem querer fazer. Aí eu te pergunto, quem está pagando o preço por isso? Quem está sofrendo com isso? É você. E Deus não quer isso para a sua vida. Amém, meus irmãos? Deus não quer isso para você. Você o conhece? Já apresentou a Ele? Já colocou em suas mãos a sua dificuldade, a sua queixa, a sua luta, a sua guerra? Aleluia! Já colocou? Agora faça tudo quanto Ele vos disser. Tudo que Ele já está falando há muito tempo e você não está fazendo. E aí, com a sua obediência, sabe o que vai acontecer? Ele vai converter. Você sabe quais são as propriedades da água? H2O. Sabe quais são as moléculas do vinho? É uma mistura química. É algo que só com muito trabalho no laboratório poderia se fazer. Só com fermentação, com muita coisa. Ele converte instantaneamente. Você está entendendo? Pela sua obediência, haverá uma restauração e uma conversão instantânea, em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra. A conversão será instantânea, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê? Mas é pela obediência. É pela obediência. Jesus transformou 600 litros de água em 600 litros do melhor vinho que poderia existir. Para que a tristeza, a humilhação não se abatesse naquela família que estava vindo à existência. O Senhor vai tirar a desonra. E no lugar da sua desonra, Ele vai colocar dupla honra. Em nome de Jesus, pela sua obediência. Amém? É pela sua obediência. Acabamos de falar aqui, caiu um trovão, um raio aqui perto, que foi a confirmação. Glória! Eu creio, Senhor, em nome de Jesus.
Vai cair um raio agora ali, que misericórdia. Glória a Deus. Amados, receba essa palavra no seu espírito.